Os Estados Unidos da América agora concordam em fornecer garantias de segurança juridicamente vinculativas para a Ucrânia e já não exigem tão rigidamente que a Ucrânia entregue o Donbass a Putin e reduza o número das forças armadas. E tudo isso porque a Europa conseguiu atrapalhar bastante os planos de Trump de entregar a Ucrânia. A questão é que, recentemente, a Comissão Europeia finalmente encontrou uma maneira de contornar o veto da Hungria e da Eslováquia e votar pela apreensão indefinida dos ativos russos congelados na Europa. Isso permitirá que a União Europeia use esse dinheiro para apoiar a Ucrânia na guerra contra os russos. Isso elimina as preocupações da Bélgica de que, após a guerra, a Rússia venha exigir dinheiro apenas dela, e isso abre a possibilidade de usar esse dinheiro. Mas o mais importante é que isso destrói os planos de Washington e, pessoalmente, dos conselheiros de Trump, Witkoff e Kushner. Lucrar com esses ativos russos congelados e devolver a maior parte deles aos russos. Afinal, os americanos propuseram usar quase 300 bilhões de dólares em ativos russos para um certo fundo conjunto americano-russo. Na essência, isso permitiria devolver à Rússia o dinheiro congelado e aos americanos uma porcentagem, mas agora nenhum dos dois pode acessar esses valores. Se a Europa não quiser isso, nem Orbán nem Fico conseguirão impedir os planos da União Europeia. Mas aqui vamos nos aprofundar nesse assunto porque é um passo muito interessante, eu diria até sem precedentes, da União Europeia, que Bruxelas demorou muito tempo para tomar essa decisão. A Rússia, claro, já respondeu a esse passo. Meu nome é Alexei Pitti. Vamos discutir esse assunto juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe seu like, escreva qualquer comentário e não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram Pitti News. O link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que chegam. Então, as últimas notícias dizem que nos bastidores. Os americanos consideraram a declaração do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, sobre a possibilidade de realizar um referendo como um progresso suficiente para concordar com mais uma reunião em Berlim que aconteceu na véspera. Sabe-se que os americanos estão prontos para dar garantias de segurança legalmente vinculativas baseadas no artigo 5 da OTAN e aprová-las pelo Congresso dos Estados Unidos da América. E é aqui que precisamos ser muito atentos, porque pelo Congresso pode-se aprovar absolutamente qualquer coisa, inclusive um memorando que não obriga a nada. Vou explicar na linguagem diplomática oficial. Os americanos frequentemente usam a palavra assurance e não guarantees, embora sejam palavras diferentes. Assurance é uma promessa, enquanto guarantees são garantias. São coisas muito diferentes. Na prática, assurance é prometer fazer algo, enquanto guarantees é garantir que será feito. E assurance foi o que estava no memorando de Budapeste. No fim, os americanos dizem, prometemos, mas talvez não cumpramos, então fiquem atentos. Segundo Axios, os americanos creem que, após as recentes negociações, a Ucrânia conquistou pela primeira vez um direito pleno. Não assim, assim, isso, não assim, assim, isso, não isso, não assim, assim, isso, não assim, não isso, assim, não assim, não assim, assim, não assim, não assim deve ser. Os americanos não sabem se a Rússia aceitará isso. E aí o último ponto anula tudo, e o Kremlin vai voltar a influenciar Trump para pressionar suas posições. E foi exatamente aqui que os europeus finalmente fizeram um movimento muito inteligente que anula parte do plano astuto de Trump sobre a Ucrânia e a Rússia. Na véspera, a União Europeia finalmente acionou o artigo 122 do Estatuto da União Europeia e votou pelo congelamento indefinido de 210 bilhões de euros da Rússia. 25 votos a favor, 2 contra. Claro, Hungria e Eslováquia, mas basicamente ninguém liga mais para os votos deles, porque o artigo 122 permite votar por maioria e não por decisão unânime. A Bélgica e o Banco Central da Rússia também votaram a favor do congelamento indefinido dos ativos russos. Em resposta, entrou com uma ação no Tribunal de Moscou contra a Euroclear, que é a organização onde os ativos russos estão congelados. Acontece que a Euroclear tem 17 bilhões de euros em ativos na Rússia. Bem, não é difícil imaginar o que vai acontecer com eles depois do processo do Banco Central da Federação Russa. Eles simplesmente serão confiscados. Mas eu tenho certeza de que na Europa eles já estavam se preparando para isso, então eu diria que isso não é o mais importante.
Segundo o The Times, a Europa finalmente tomou uma medida que pode mudar o jogo nas tentativas de Trump de entregar a Ucrânia a Putin, o que é crucial para sua própria segurança. Esses ativos imobilizados, como é correto chamar, na verdade não estão congelados, estão imobilizados. Essas são as reservas cambiais da Rússia, armazenadas principalmente em bancos da Bélgica, Luxemburgo, França, Reino Unido e Suíça. Elas permanecem bloqueadas desde os primeiros dias da invasão em grande escala da Rússia à Ucrânia. Mas como escreve o The Times, se elas forem usadas para apoiar Kiev, as consequências serão colossais. Em primeiro lugar, isso permitiria que a Ucrânia e seus aliados europeus, incluindo o Reino Unido, enfrentassem Putin sem depender do dinheiro americano, cujo fluxo praticamente parou no governo Trump nos Estados Unidos da América. Uma Europa autossuficiente alteraria o equilíbrio estratégico. Isso significaria que Putin finalmente enfrentaria um adversário capaz de suportar uma guerra prolongada sem o apoio dos Estados Unidos da América, e só então negociações sérias seriam possíveis. Apenas a força fará Putin negociar. Em segundo lugar, isso demonstraria aquilo que, segundo as acusações feitas à Europa, lhe faltava: determinação. A princípio, a reação dos governos ocidentais à ideia de usar os ativos russos foi unânime. O quê? Impossível. Não, isso é ilegal, de jeito nenhum vamos fazer isso. Não vamos agir como os russos e assim por diante e assim por diante. Essa é uma riqueza soberana de um Estado que iniciou uma guerra de extermínio contra outro Estado soberano. A Rússia destruiu as mesmas garantias legais atrás das quais agora tenta se esconder, ou seja, é totalmente legal usar o dinheiro russo congelado. E uma das maiores preocupações, especialmente para a Bélgica, que guarda 180 bilhões de euros das reservas russas em seu depositário Euroclear, e até agora se opôs a esse plano, é o risco de processos judiciais por parte do Kremlin. Vamos admitir, a Rússia é realmente mestre nessa guerra jurídica, ou seja, ela mesma ignora o direito internacional. Mas assim que algo afeta seus interesses, ela imediatamente recorre a esse direito internacional. A Rússia cospe no Ocidente e diz ECA, Ocidente decadente, e assim por diante. Mas assim que algo a afeta, ela mesma corre para essas instituições ocidentais para recorrer de algumas decisões. Nisso eles são mestres, são cínicos, hipócritas, falastrões. Coloque qualquer definição aqui, ela vai se encaixar em qualquer russo. Em 12 de dezembro, o Banco Central da Rússia entrou com a ação no Tribunal de Moscou contra a Euroclear, pelos ativos congelados. Ou seja, aqui lembraram do direito. Para resolver esse problema, os países da União Europeia estão discutindo uma garantia coletiva que protegeria a Bélgica de quaisquer prejuízos. Outro argumento que alguns funcionários ocidentais usaram repetidamente é que a confiscação das reservas russas tornará a Europa um lugar menos atraente para outros governos guardarem seu dinheiro. Mas aqui a resposta pode ser simples. Vamos colocar dessa forma: não haverá simplesmente uma Europa na qual valha a pena investir? Se a Rússia for autorizada a agir sem controle, as próximas vítimas da invasão russa podem ser Estônia, Letônia, Lituânia e Polônia. Esse caminho leva a uma guerra entre OTAN e Rússia. Pode ser que aquela Europa onde se investe dinheiro deixe de existir. Lembro que, em fevereiro de 2022, o Ocidente conseguiu apenas chegar a um acordo sobre o congelamento dos ativos russos e seu possível uso para a reconstrução da Ucrânia. Mais tarde, os aliados permitiram usar os rendimentos desses ativos para apoiar a Ucrânia. Ninguém previu exatamente uma guerra de 4 anos em larga escala, com danos causados pela Rússia. Segundo estimativas, isso vale mais de 500 bilhões de dólares e a Ucrânia precisará de apoio contínuo para sobreviver. Durante esse tempo, a proposta de confiscar os ativos da Federação Russa passou de algo irracional para uma das únicas opções reais que restaram. Os Estados Unidos aceleraram essa mudança de visão na Europa. A decisão de Trump de cortar a ajuda militar fará a Ucrânia perder 40% de seu financiamento. Após esgotar o pacote atual, previsto até o fim de 2025, não haverá mais dinheiro americano em 2026. Os outros 60% sempre foram garantidos pela Europa. No começo do próximo ano, a Ucrânia pode voltar à mesma situação do início da guerra em grande escala. Calculando por quanto tempo os suprimentos de munição e o dinheiro vão durar.
Enquanto isso, o plano de paz elaborado com a mediação dos Estados Unidos da América prevê, de fato, a capitulação da Ucrânia. Ceder os territórios que a Rússia não conseguiu conquistar em combate, limitar o próprio exército e se deixar vulnerável para uma nova invasão assim que a Federação Russa se rearmar. Para qualquer líder europeu, essa proposta é no mínimo grotesca. Mas, se a Europa usar os ativos russos congelados à Ucrânia, apoiada financeiramente por uma Europa independente, poderia recusar a proposta de paz desfavorável e os americanos não teriam mais instrumentos de pressão. E agora vou citar o The Times. O exército russo está realmente exausto. Seus soldados no Donbass rastejam pelas trincheiras sob o fogo de drones para conquistar alguns metros de território. As perdas da Rússia são catastróficas. Putin conta com o cansaço do Ocidente e com o fato de que a Ucrânia ficará sem munição e dinheiro. Se a Europa usar o dinheiro russo congelado, esse cálculo vai fracassar. A Ucrânia conseguiria manter suas posições por pelo menos mais 3 anos, tempo suficiente para forçar a Rússia a negociar seriamente, em vez de ficar manipulando Washington. Não há alternativa que preserve a segurança europeia. A Europa precisa agir. Aqui, vou colocar reticências. Amigos, escrevam sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio, inscrevam-se no canal, ativem o sininho e não se esqueçam de deixar o like, amigos. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal do YouTube, se essas informações foram úteis para você e se você considera meu trabalho necessário, você pode fazer qualquer doação ou assinar uma assinatura paga neste canal do YouTube. Para ajudar financeiramente o canal, utilize os links e dados na descrição deste vídeo, onde indica apoiar o canal Alexei Pichi. Escolha o formato mais conveniente para você. Ficarei grato por qualquer apoio. É isso, cuidem-se. Até mais a todos.